Olá, eu sou Larissa Santos e este é o curso de Introdução à Estrutura do Judiciário usando Ciência de Dados, desenvolvido pelo NIAJUS. Nessa aula, eu vou dar continuidade à aula anterior e apresentar mais alguns conceitos importantes sobre linguagens de programação e uso de bibliotecas. A gente viu no vídeo anterior, com um mapa conceitual sobre programação de computadores e conceitos relacionados, que programas de computador são análogos a livros de instruções escritas em uma linguagem de programação e que Python é um exemplo dessas linguagens. A gente viu também que um programa de computador ele realiza ou implementa a composição de um conjunto de funções matematicamente bem definidas e cada uma dessas funções são inspiradas por um algoritmo computacional. Desse modo, os programadores eles tornam executáveis por meio de programas um grande conjunto de algoritmos que é basicamente um passo a passo de como resolver um problema. Mas tem um obstáculo nisso tudo. Em seu nível de computação mais básico, os computadores eles só interpretam instruções escritas em linguagem de máquina formados pelas cadeias de zeros e uns, a tal da linguagem binária ou linguagem de máquina. Essa linguagem é chamada de linguagem de baixo nível também. E para um ser humano seria extremamente improdutivo, quase impossível, programar nessa linguagem de baixo nível. Por isso, foram criadas as linguagens de programação de alto nível, como por exemplo o Python, que possui um léxico, que é a forma da gente escrever as palavras, possuem também uma sintaxe, que define como compor instruções, frases ou blocos de instruções, criando no código algo parecido com parágrafos, capítulos, livros e bibliotecas, e também possuem uma semântica, que define qual é o sentido dessas frases e blocos. E essa linguagem de alto nível é bem mais fácil de ser compreendida por nós, seres humanos. Alguns exemplos de construções léxicas de Python são, por exemplo, as palavras number e 25, que ao passar pelas regras de sintaxe, elas podem ser transformadas em instruções ou blocos de instruções. Quando você escreve um programa em uma linguagem de programação de alto nível, outras pessoas que trabalham com você vão conseguir entender o que você quer que o computador faça. Mas mesmo estando em uma linguagem de programação formatada corretamente nas regras de léxico, sintaxe e semântica, o computador ainda assim não vai ser capaz de entender o seu programa. Para que o computador consiga entender e executar o seu programa, existe o interpretador de programas, que nessa linguagem de alto nível, ela vai fazer a tradução das instruções que a gente escreveu e blocos do seu programa para uma linguagem de baixo nível, ou seja, é uma linguagem mais próxima da linguagem de máquina. E aí, de modo sucessivo, os interpretadores dessas linguagens de alto nível vão se encarregar de fazer as traduções para as linguagens de nível ainda mais baixo. Após essa tradução da linguagem para uma linguagem de mais baixo nível, de modo sucessivo, os interpretadores dessas linguagens de mais baixo nível vão se encarregar de fazer outras traduções para linguagens de nível ainda mais baixo, até que as instruções do programa original sejam traduzidas em linguagem de máquina, que é em cadeias de zeros e uns. As áreas de aplicação prática de uma linguagem de programação, elas constituem a pragmática da linguagem. Algumas linguagens de programação de alto nível possuem léxico, sintaxe e semântica de uso geral. Outras linguagens, elas podem ser especializadas para construir determinados tipos de processos de dados, como, por exemplo, sites web, ciência de dados, inteligências artificiais, jogos, aplicativos de smartphone. Na maioria das vezes, não é simples definir a linguagem mais adequada para os nossos objetivos, para os objetivos de um sistema computacional que a gente quer criar. Mas a escolha da linguagem, ela também é influenciada por fatores como estratégia de mercado, disponibilidade de profissionais, disponibilidade de bibliotecas, maturidade da linguagem, além de outros aspectos do projeto de desenvolvimento de software, como tempo, custo, desempenho esperado, qualificação da mão de obra, são muitos fatores. Entretanto, aprender novas linguagens de programação não é uma tarefa muito fácil e as pessoas que aprendem, elas se acostumam a usar apenas uma ou duas, e isso, na maioria das vezes, facilita de encontrar profissionais no mercado de trabalho. O Python, ele tem sido uma linguagem, uma escolha bem comum nas áreas de ciência de dados e aprendizagem de máquina, e é uma linguagem bem confortável de aprender, pois ela é considerada
uma linguagem de alto nível que é usada intensamente, né, para programação em geral. Ocorre que, por meio das milhares de bibliotecas que já foram desenvolvidas em Python, essa linguagem facilita a criação de aplicações nas áreas de ciência de dados, aprendizagem de máquina, inteligências artificiais, e não é a intenção desse curso te oferecer uma introdução completa à linguagem Python, mas apenas te mostrar o mínimo necessário para que você pense se tem interesse em se aprofundar no desenvolvimento de programas que usam inteligências artificiais para a melhoria da justiça do Brasil. Caso você queira uma introdução técnica precisa ao léxico, à sintaxe, à semântica da linguagem Python, eu recomendo que você consulte a referência do link desse primeiro link aqui, niajus_c1, C1L1. E caso você queira uma introdução geral à programação Python, eu recomendo que você acesse esse link aqui, bit.ly/niajus_c1, C1L3. Tem outros materiais também nos slides, caso você queira dar uma olhada. Por fim, muitas coisas que precisam ser feitas no processamento de dados podem ser extensas e complexas, e se a gente escrevesse tudo do zero diretamente no programa, ocuparia, assim, muitas linhas. Então, imagina a demora que seria para a gente programar diretamente todo e qualquer algoritmo que a gente precisasse. Iria demorar muito, seria muito complicado, seria repetitivo, demorado e sujeito a muitos erros. E para evitar isso, temos que construir programas como um agregado de vários módulos de uso específico que podem ser reutilizados e agregados, formando composições de funções matemáticas. Uma biblioteca de programas é formada pelo agrupamento desses vários módulos de programas de uso específico e que pertencem a um tema específico, como, por exemplo, a criação de páginas web, cálculos financeiros, cálculos estatísticos, cálculos numéricos, pois, assim, imagine se a gente tivesse que calcular a raiz quadrada de um número. Para a gente escrever um programa desses levaria muito tempo, pois, apesar da gente saber isso facinho da época do ensino fundamental, na verdade essa é uma tarefa bem complexa de se explicar para um computador que não tem cérebro flexível como o da gente, né? Então, para evitar essa perda de tempo, a gente usa bibliotecas de programas pré-existentes quando a gente construi os nossos programas. Alguns exemplos são a biblioteca Math, que tem módulos para calcular raiz quadrada, logaritmos, potenciação e vários outros cálculos. Tem também a biblioteca Scikit-learn, muito utilizada para programas de aprendizagem de máquina. E um outro exemplo é a biblioteca Pandas, que é muito utilizada em ciência de dados e vai ser a biblioteca principal que a gente vai trabalhar aqui nesse nosso curso. Bom, nessa aula é só. Caso você queira dar uma olhada mais detalhada nesse mapa conceitual, ele vai estar disponível para você nos slides ou em algum lugar aqui do painel do nosso curso. E na próxima aula a gente vai continuar falando de bibliotecas e outros conceitos relacionados. Vejo você lá. Tchau!